sabem que todo mês poderão estar aqui presentes, que terão um grande evento para assistir. Quero agradecer ao público que nos assiste pela internet. Você também é muito bem-vindo e obrigado pela sua presença. Quero pedir também ao público que silencie seus celulares, porque este programa é gravado ao vivo e transmitido também pela via internet. Então, eu peço para que não ocorra nenhuma interferência. Muito obrigado a todos. Bom concerto. Boa noite a todos. É um prazer estar aqui no Espaço Cultural, encerrando esse trabalho de música. E vou estar contribuindo, tocando Ernesto Nazaré nessa noite, como o programa mostra. Meu nome é Luiz Renato Dias. Eu sou natural de uma cidade muito grande de Mato Grosso, que é Guiratinga. É uma cidade que hoje deve ter em torno de seus 10 mil habitantes. Mas é uma cidade praticamente centenária. E a minha história com a do Ernesto Nazaré, elas são muito parecidas, principalmente na questão da aceitação. Guiratinga, ela foi uma cidade praticamente dominada pelo domínio católico, dos salesianos, e sofreu grande perseguição os crentes ali. E é uma cidade interessante, que eu sempre falo, se o Valci Carrasco soubesse dessa cidade, escreveria sobre ela. Porque Guiratinga, quando chega o evangelho, a reforma, o evangelho protestante e tal, a cidade ela vivia no Vale do Araguaia sob um domínio católico muito grande. E em Guiratinga vai acontecer algo muito interessante. Os fundadores da cidade se convertem. Então, não tinha como os padres da época enfrentar esses coronéis. Então, eles convertem imediatamente, se levanta um templo presbiteriano. E, para afrontar o bispo da época, o templo é construído em frente à matriz. E ali se inaugura a igreja presbiteriana, ali, a terceira igreja do Estado. E, com as passagens de um missionário americano, logo começam a surgir os primeiros pastores brasileiros. E um dos pastores que marcou muito a cidade de Guiratinga foi o reverendo Simval de Souza e a sua esposa Yoshiko Fukuda de Souza, que era chamada de Dona Celina. E a Dona Celina era uma ex-aluna do maestro João Vitor Faustini. Então, de repente, Guiratinga começa a contar com um trabalho cultural que era o coral, o canto coral. Ninguém na cidade ouvia isso daí. Mas, pela questão cultural, as freiras salesianas que tinham chegado a Guiratinga a convite de Dom Aquino Correia, eram mulheres muito prendadas, muito cultas, e muitas delas preparadas na França, começa uma escola de piano. E essa escola de piano era apenas para a elite guiratinguense participar. Pois bem, onde começa a minha história? Criado num berço presbiteriano, eu cresci vendo algo totalmente diferente que as crianças da minha época não tinham. Então, eu participava de uma escola dominical regularmente. Meu pai era um presbítero da igreja, minha mãe, uma pessoa muito ativa, foi de presidente da SAF, a outros fatos, e era a diretora da escola evangélica da cidade. Devido à perseguição dos padres, tanto na escola de freira e na escola de padre, um pastor, então, teve a visão de criar uma escola evangélica na cidade. E, com isso, essa escola se tornou referência. Então, era muito engraçado, porque a 20 metros era a escola das freiras, a 30 metros do outro lado era a escola dos padres, e abaixo ficava a escola evangélica. E os alunos, para entrar em cada escola, tinham que fazer até teste. O estudo era tão puxado para essa época. E tinha na minha igreja uma pianista que tocava, e era organista também, e regia o coro. E aos 4 anos de idade eu me identifiquei com o piano. Eu achei aquele instrumento maravilhoso, e eu dizia para meu pai, olha, eu quero ser pianista. E meu pai retrucava, dizendo, não, você vai ter que ser sanfoneiro. Eu falava, sanfoneiro, porque o sanfoneiro ele carrega a sanfona mais prático e você toca em qualquer lugar. E sempre falava da sanfona, eu sempre me ligava a tocar em baile. Eu falava, não, pai, mas tocar em baile é pecado, não vou tocar em baile, não. E não tocar a sanfona. Com muito custo, meu pai, então, me deu um violão. E o violão tornou, então, meu instrumento. Eu abraçava aquele violão, mas eu queria era o piano.
E na casa da minha professora de violão, que era também da igreja, uma jovem da igreja, tinha um órgão na casa dela. E eu ia só para mexer nesse órgão. Até um dia que ela desafiou meu pai, falou, olha, ele tem que estudar piano, é a vontade dele, mas na cidade só tinha essa freira que dava aula, Irmã Augusta Costa Marques. Irmã Augusta era uma freira salesiana de uma família tradicional de Mato Grosso. A família Costa Marques, eles tinham vindo ao Brasil a convite de Dom Pedro II. Então, eles tinham um brasão tanto na Espanha, Portugal e Rio de Janeiro. E tinha o avô da Irmã Augusta, era o Barão de Poconé. Para vocês terem uma ideia, eu estou falando de uma época que eu tinha 8 anos de idade e Irmã Augusta tinha 75 anos de idade. E no seu currículo ela não dava aula para meninos, era só meninas. E era uma freira muito conhecida por ser muito severa e ser muito rígida. A Irmã Augusta ela tinha sido aluna da primeira freira francesa que tinha chegado em Cuiabá. Mas eu insisti com meu pai e fomos conversar com a Irmã Augusta. E a Irmã Augusta dizia que não dava aula para menino porque menino não tomava banho e tinha unha suja. E eu falava, não, irmã, minha unha é limpinha, eu tomo banho e tal, dá aula para mim. E com muito custo, ela aceitou me dar aula, mas no horário de 11 horas da manhã. Era um horário que o colégio estava praticamente vazio e eu estudava no teatro escondido. Praticamente uma coisa assim, muito... que ela não queria mostrar, tinha um menino estudando piano. E eu destaquei mais rápido que as meninas. E a minha igreja, por necessidade, ser uma cidade muito pequena, sempre um jovem, quando ele completava a 8ª série ou o 2º grau, tinha que ir embora. E a igreja nunca ficava desfalcada de músico. Então, com 8 anos, eu me tornei o organista da igreja. Mas eu sabia o que eu tocava, mas me colocar lá como organista da igreja. E com 10 anos, eu assumi o coral da igreja, que era um coral tradicional. E eu tinha uma facilidade muito grande de leitura, aquela coisa. Sabia fazer o sinal da cruz e o coro atendia. E eu comecei a estudar. Mas a minha identidade com Nazaré começa justamente quando a Irmã Augusta resolve estudar um dos seus tangos brasileiros, que foi o Escorregando. E eu me encantei com a primeira parte do tango. E eu dizia, Irmã Augusta, eu gostaria de tocar essa peça. Ela dizia, não, é muito difícil. Nem eu estou dando conta, imagina você. E eu dei conta de tocar a peça primeiro do que ela. E aquilo chamou a atenção dela e tal, até ela me chamava de menino atrevido, porque eu era muito atrevido. E ela me deu uma valsa do Nazaré para tocar e falou meu pai que eu deveria procurar outro professor, porque o que ela tinha passado, tinha passado. E eu comecei a pesquisar sobre o Ernesto Nazaré, mas isso no final da década de 80, início da década de 90, era muito complicado. Bibliografia, alguma coisa escrita era muito pequena. E eu me lembro que eu li um recorte de jornal sobre a pianista Eudóxia de Barros, a viúva do maestro Oswaldo Lacerda. E aquilo me chamou a atenção porque a Eudóxia foi a primeira pianista a gravar mundialmente Ernesto Nazaré. Pois bem, ganhei uma fita cassete com obras do Ernesto Nazaré sendo tocada por Eudóxia. Aquilo eu via dia e noite. Tinha um zelo por aquela fita, e a fita ela era revezada com as obras do Richard Clayderman. Então eu ouvia duas coisas totalmente fora. Richard Clayderman eu via a pianista Eudóxia. Até que numa certa viagem que eu tinha feito a Cuiabá, ficamos sabendo que a Eudóxia ia tocar no anfiteatro da Universidade Federal. E era uma apresentação gratuita. E eu fui assistir aquilo ali. Tinha 12 para 13 anos de idade. Convenci a minha mãe e os primos e fomos assistir. E eu fiquei impressionado vendo a Eudóxia tocar. Aquilo, para mim, assim, eu entrei em êxtase. Eu lembro que naquela noite eu não dormi. Eu fiquei, assim, impressionado. E terminou o recital, eu fui conversar com ela, e eu queria saber se ela tinha conhecido o Ernesto Nazaré, quem era o Ernesto Nazaré. E, rapidamente, ela me deu um breve história, dizendo que não, que já havia falecido, mas ela tinha sido a primeira pianista, e que eu deveria, então, lutar e pesquisar por esse pianista. Pois bem, isso foi marcando muito a minha vida. Com 17 anos, eu vou a Cuiabá. Meus pais mudam para Cuiabá com a esperança de eu fazer uma faculdade, me tornasse um doutor, como se dizia na época. E então eu ingresso na Universidade de Cuiabá e faço curso de Direito. Eu também sou advogado. Mas terminando o curso eu me torno um esquerdo e vou partir para a música. E vou estudar piano no Rio de Janeiro com Maria Tereza Madeira, que era intérprete da Chiquinha Gonzaga na época da minissérie Chiquinha Gonzaga da Rede Globo. Madeira que dublava as mãos da Regina Duarte. E naquele ano ela havia ganho um prêmio, um Grammy, sobre seus 2 CDs interpretando Ernesto Nazaré. Então, ali eu me encontrei com o que eu queria da vida. Então, eu vou aprofundar. Falando do nosso compositor, Nazaré é um compositor que vai nascer no período do Império, foi um pianista praticamente autodidata. As biografias, elas se chocam muito, porque nós tratamos muitas vezes Nazaré muito abaixo ou ele muito acima. Nazaré era um cidadão comum. Seu pai, Vasco Lourenço, era um escriturário, um funcionário público da Prefeitura do Rio de Janeiro.
Sua mãe era uma dona de casa, mas Carolina Nazaré era pianista. E ela vai ensinar o pequeno Ernesto Júlio as primeiras lições de piano. Mas Nazaré é uma pessoa muito marcada por tragédias e por faltas. E isso reflete muito na sua obra. Com 10 anos, sua mãe veio a falecer. Isso vai influenciar muito na sua formação. E ele perde aquela grande incentivadora e a sua professora de piano. Para tentar tampar um pouco do trauma, o pai procura um professor, que era o bancário Eduardo Madeira, que então dá noções de piano para o Nazaré. Mas Nazaré era muito adiantado. Com 14 anos já tinha lançado a sua primeira composição, a polca Você Bem Sabe. E mais à frente ele vai estudar com Júlio Lamberto. Nazaré ele vai ter uma questão acidental com ele, que vai refletir na sua velhice, que foi uma queda que ele sofreu quando criança, numa brincadeira de peraltagem numa árvore. Aquela questão de subir. E uma dessas quedas, um ouvido dele, acredito que é o esquerdo, ele foi afetado. E como na época criança só se tratava com sal ou qualquer coisa, né? Ou fica quietinho aí que vai passar, aquilo ocasionou uma lesão. Então, na velhice, Nazaré fica surdo de um dos ouvidos. Então, Francisco Mignone relata muito bem isso, que quando ia na rua do ouvido ouvi-lo tocar, o Nazaré tinha um cacoete. Ele começava a tocar, de repente ele se inclinava todo para um lado, na realidade era o ouvido só que ele escutava. Então, ele perdeu essa noção. E Nazaré, ele não estuda no Conservatório Imperial do Rio de Janeiro, que hoje é a Escola Nacional, porque não existia. Quando a Escola Nacional ela vai ser fundada, que é chamado Conservatório Imperial, Nazaré já era considerado, para a época, velho para estudar. Então, por isso, ele nunca pôde se ingressar no conservatório. E eu vou estar comentando com vocês que, por isso, ele teve que abraçar uma carreira popular. E, rapidamente, Nazaré cai sob uma inquisição da época de juízo de valores. Por ele ser um pianista que tocava em sala de espera de cinema, por ser um pianista que animava festas de família, por ser um pianista que se prestava a prestar serviço como um erudito jamais faria, Nazaré foi praticamente desconsiderado na sua época. Ele vem falecer em 1935. Uma das curiosidades muito grandes é que Nazaré, Chiquinha Gonzaga e Zequinha Abreu morrem praticamente no mesmo ano. Eles morrem praticamente no mesmo ano. A diferença é que Nazaré morre em 35 e a Chiquinha em 34, se não estou enganado aí nas datas. E em São Paulo morre Zequinha Abreu. E Zequinha Abreu não conheceu Nazaré nem Chiquinha. Não se conheceram. E o mais interessante é que esse estilo de música também aconteceu nos Estados Unidos, só que era o ragtime com o Scott Joplin. Então era muito parecido essa sensação da síncope. Não se conheceram. E essa obra ficou. Nazaré ele vai ficar praticamente esquecido durante uns 30, 40 anos. Depois da sua morte, Radamés Inhatras e outros pianistas tentam ressuscitá-los em audições. Arnaldo Ribeiro também tenta tocar suas obras, mas ela não é muito aceita pelos críticos. Até porque Nazaré não tinha conquistado uma personalidade no cenário musical. Ninguém sabia o que ele era. Então, depois de muitos estudos vindo de José Maria, Maria Neves, o maestro Batista Siqueira e outros, aí sim começaram a dar uma conotação para Nazaré. Mas, realmente, quando Eudóxia de Barros resolve gravar suas obras, e o primeiro álbum dela é chamado Ouro sobre Azul, Nazaré é reconhecido na Europa. Lá ela recebe um prêmio, e com isso, voltando ao Brasil, se começam a se estudar quem foi Ernesto Nazaré. Eu espero que nessa aula vocês apreciem. Eu separei 12 obras dele para tocar, e eu vou estar comentando pouco a pouco sobre cada uma delas. A primeira que eu vou tocar é uma valsa, Coração que Sente, que ele dedica a uma das suas discípulas. Nazaré era muito sentimental. E quando eu falo da sua genialidade, é justamente porque Nazaré soube captar o que se passava no Rio de Janeiro. Quando você começa a ouvir qualquer obra do Nazaré, você volta para aquela época. Você volta para a época do Rio de Janeiro, a Belle Époque, aquela época clássica, aquela época muito brilhosa. E essa valsa ressalta muito isso daí. Depois eu vou tocar uma obra dele chamada Remando. A impressão que você tem é que alguém está com um violão tocando a melodia e outro batendo um pandeiro. Nazaré se renegava a dizer isso, mas a sensação que você tem ao ouvir essa obra é justamente isso. Nós estamos falando do Rio de Janeiro, onde a música afro era muito forte a tendência, mas a música se chocava com a música europeia. E é claro que isso vai gerar em torno de uma nova música. E depois eu toco uma peça chamada Ferramenta. Ferramenta é uma obra que Nazaré dedica a um amigo, que era um engenhoso inventor, e vai morrer em uma das suas invenções. E espero que aprecie, então, o Coração que Sente, Remando e depois Ferramenta.
Nazaré, ele tinha um lado muito romântico de compor, e muitas vezes até mesmo confundido de dizer que ele tinha uma forte influência de Chopin nas suas composições. Eu acredito que, na verdade, a grande influência de Nazaré de Chopin está nas valsas, mas não é uma influência harmônica, porque Chopin tinha um grande conhecimento de contraponto. Chopin não foi apenas um gênio, mas Chopin foi um grande estudioso da música erudita. Embora venha a falecer com 41 anos de idade, mas teve uma base muito grande. Nazaré era aquele pianista que vivia de dicas. Então, ele observava muito o que os professores diziam, comentários. Nazaré era um pianista que tinha um trabalho árduo e muito interessante. Ele trabalhava nas casas de partituras, porque diziam que ele tinha uma grande leitura à primeira vista. Então, você ia lá comprar uma partitura, queria saber que música que era aquela, e colocava na frente do Nazaré e ele saía tocando. Então, eu acredito que isso deve ter influenciado muito na sua forma de compor, de ver como colocar a própria estética musical dentro de um papel. As suas obras, boa parte, sempre estão na forma rondó. Sempre. A, B, A, C, A. Sempre as suas obras são compostas nessa forma aí. E ele tinha um bom conhecimento de harmonia. Eu percebo muito isso, principalmente quando vocês forem ouvir o batuque. Eu acho interessante que, no final, ele coloca uma forma de encadeamento pouco utilizada para música popular. Ele coloca um acorde assim, Fá sustenido, Si maior, Mi maior e Lá maior. Quem é estudioso de harmonia saberia me dizer que o Fá sustenido é o quinto de Si, e o Si é o quinto de Mi, e o Mi é o quinto de Lá. Então, ele terminava uma cadência assim. Músico popular nenhum, creio que saberia fazer isso daí na forma como Nazaré colocava. Então, ele era um músico que vivia de dicas. As suas biografias mostram que ele deveria ter uma personalidade muito calada, muito fechada. Então, eu acredito que Nazaré recebia tudo isso, filtrava e colocava nas suas obras. Segundo Luciano Gallet, Nazaré ele foi vítima de uma inquisição para a sua época. É como se ele tivesse nascido num período muito errado. Com a consolidação do Conservatório Imperial de Música, depois vai se tornar a Escola Nacional de Música, e hoje é a Escola de Música da UFRJ, Nazaré ele foi rapidamente rotulado pelos professores da época que ele não passava de um pianeiro. Esse era o termo utilizado para aqueles músicos que não tinham formação no exterior. Pianeiro. Então, o pianeiro era aquele que não tinha um estudo. É interessante notar, quando eu disse no início que a minha história é parecida um pouco do Nazaré, é porque eu ouvi muito esses títulos. Na minha igreja tinha uma senhora que era muito esforçada a estudar música, e ela perdeu o coral para mim na época. Eu tinha 10 anos, ela era uma senhora de 60 e poucos. E o coro preferiu que um menino de 10 anos dirigisse o coro, porque ela tinha muita dificuldade de leitura. E ela sempre dizia assim, ele não sabe nada, ele tira da cabeça, nem conservatório ele tem ainda, nem tirou. E eu fiquei com isso meio na cabeça. Falei, um dia eu vou tirar esse conservatório. Até exagerei na conta, tirei 3 bacharelados. Mas isso realmente fica. E o Nazaré, ele morreu com esse complexo, até mesmo com essa frustração. Ele não aceitava a obra dele. Embora ele compôs 220 obras para piano, entre tangos brasileiros, polcas, valsas, ele nunca aceitou a sua obra ser chamada de machixe. Porque o machixe, para a época, era considerado uma dança imoral, simplesmente porque o rapaz e a menina mexiam os pés. Então, isso era tido pela sociedade carioca conservadora como uma dança imoral. E como o ritmo do machixe era praticamente muito parecido com o tango do Nazaré, né? Só que o tango do Nazaré é mais lento. Então, o Nazaré logo batizou de tango. O tango era uma moda na época. Tinha o tango argentino, tinha o tango brasileiro, não sei se tinha o tango paraguaio, mas tinha a questão do tango. E o Nazaré deu esse nome. Mas aquela turma do mal sempre dizia que não passava de um machixe disfarçado. E mesmo que o Nazaré colocava toda a sua virtuosidade no piano, mesmo assim aquelas pessoas diziam que não passava de uma música popular. Pois bem, Nazaré então tinha essa certa dificuldade com a tua obra. Quando Arthur Rubinstein vem ao Rio de Janeiro tocar, um dos maiores intérpretes de Frédéric Chopin, Nazaré pediu para o maestro Luigi Chiafarelli que gostaria de conhecê-lo. E o maestro Luigi disse de primeira mão para o Nazaré que era para ele tocar os tangos, que o Rubinstein estava muito curioso de ouvir aquilo ali. Até porque o Oswald de Andrade já tinha comentado as obras dele. E o Nazaré não faz nada do combinado. Ele vai à casa do maestro e chega lá e resolve tocar uma balada de Chopin
para o maior intérprete de Chopin. Imagina ter sido um desastre o Rubinstein ouvir aquilo. E o Rubinstein, no final, ele insistiu com Nazaré, toque uma das suas obras. Ele dizia que era muito medíocre e acabou não tocando nada para o Rubinstein. Nazaré foi uma personalidade tão interessante que ele chamou a atenção do maior crítico intelectual da época, que foi Machado de Assis. Eu acho que, como eu também não sabia, e muitos de vocês não sabiam, mas Machado de Assis chegou a escrever sobre Ernesto Nazaré em um dos contos. E esse conto é interessante, é O Enigma do Homem Célebre. Procurem isso ou no Google, alguma coisa, O Enigma do Homem Célebre. Então, Machado de Assis conta nesse conto de um mulato, que é um grande compositor, ele é brasileiro, e na casa dele ele tinha estátuas de Beethoven, de Bach, de vários, mas quando ele sentava no piano, ele só conseguia compor uma polca. E ele ficava revoltado. E ele sentava no piano e tentava compor uma sonata, e saía outra polca. E uma vez ele tentou criar um tema para virar uma sonata, e ele fica muito bravo porque um dos escravos passa e começa a cantarolar o tema. E isso para ele é frustrante. E o Machado de Assis coloca isto. E Cacá Machado, que é um doutor de música na USP, retrata isso no seu doutorado. Até o título do seu doutorado é esse, O Enigma do Homem Célebre. Eu achei interessante esse título, O Enigma de um Homem Célebre. Quer dizer, Machado de Assis tinha essa noção da grandiosidade que era Nazaré. Mas, pelo vulto da Inquisição que se passava e da perseguição que Nazaré sofreu, acabou não fazendo, mas deixou essa dica do grande trabalho que foi Ernesto Nazaré. Pois bem, nesse momento eu toco agora para vocês ouvirem uma valsa dele considerada de grande valor. Eu considero uma das valsas mais belas que Nazaré já escreveu. Confidências, que ele dedica ao Catulo da Paixão Cearense, um grande amigo. E essa valsa, eu estava comentando até hoje à tarde com a Suzana, ela tem uma eloquência que eu acho tão interessante. Na terceira parte dessa valsa, a impressão que eu tenho é que o Nazaré começa a tocar num salão vazio de festa. A valsa ela começa muito melancólica, vocês vão perceber que ela é muito plangente. E na segunda parte ele tenta colocar uma coisa meio chopiniana, mas a terceira dá a impressão de que você entra num salão muito vazio. Os acordes são sempre lentos, sempre a cadência quinto primeiro, e de repente ele vem para outra fase e parece que ele está sonhando. Ele está tocando já em outro patamar, o salão dele já é em outro extremo. E de repente ele quebra aquilo ali num momento de intrepidez. A última parte ela é muito violenta no piano, você vê que os acordes são muito tensos, e ele volta a repetir o início de uma forma muito plangente. E eu achei muito interessante o tema que ele dá para a valsa, Confidências. E logo após eu toco Fonfon. Essa é uma peça muito até engraçada. E Fonfon é uma homenagem que Nazaré faz à revista Fonfon, da época do Rio de Janeiro, mas a peça você percebe que é um carro antigo funcionando. Então você percebe que é o tranque que ele dá no carro no início da obra, e o carro vai andando, de repente ele meio que capaz, depois ele dá outro tranque no carro novamente, e eu acho interessante que tem uma parte que é a síncope, a cabeça do tempo forte é uma pausa, então você sente que fosse um breque, você está brecando o carro até ele parar. E a peça mostra na parte B o carro andando pelo Rio de Janeiro, e você sente que você está dirigindo aquele carro com o Nazaré, e ele transfere isso para a música dele. E no trio ele mostra toda aquela ginga que só o carioca sabe ter nas suas obras e tal, e ele volta depois demonstrando esse carro andando novamente. Eu acho muito interessante, porque é uma paisagem. E a gente vê que isso no modernismo, Debussy só faz isso com muita autoridade, Satie fez isso com muita autoridade e tal, e a gente renega que o nosso Nazaré fez isso também. Uma das curiosidades, não sei se vocês sabem, mas o primeiro conjunto musical que Vila Lobos tocou quando adolescente era dirigido por Ernesto Nazaré. Ele que era o pianista. Foi Nazaré que praticamente lançou Vila Lobos nesse mundo musical, se apresentando. E Vila Lobos já reconhecia o gênio do velho músico. Inclusive, o choro número 1 e número 2 de violão, Vila Lobos dedica a Nazaré. Então, aprecie Confidências, Fonfon e, por último, Florô.
Durante a minha graduação de piano, um dos privilégios que eu tive foi conhecer Maria Teresa Madeira, que foi a intérprete da minissérie Chiquinha Gonzaga. Eu falei anteriormente, ela dublava As Mãos da Regina Duarte. E Madeira, assim, ela aprofundou grandemente Nabo de Nazaré e Chiquinha. E é interessante, quando falo de Chiquinha Gonzaga, mesmo é um recital do Ernesto Nazaré, a minha professora de música de câmara, Thalita Pérez, ela fez o mestrado dela sobre os tangos de Chiquinha Gonzaga. E ela teve muito contato com a Edinha Diniz, que é a biógrafa da Chiquinha. Eu estava comentando hoje com a Suzana que Chiquinha foi uma personalidade muito à frente, acho que em todos os sentidos. Ela foi uma espécie de Jacques Rousseau. Então, a sua vida ela foi muito polêmica, mas também a sua vida artística também foi muito envolvente e também, ao mesmo tempo, também produtiva. Chiquinha deixou mais de 2.000 obras escritas. E, praticamente, hoje nós não temos acesso, acho que nem a 300 dela, porque boa parte desapareceu. E, se eu fosse falar da vida de Chiquinha, eu teria que ter vários espaços para falar, porque a vida dela é polêmica e, ao mesmo tempo, interessante, porque isso resultou também muitos atributos aos músicos. Enquanto Nazaré era aquele compositor fechado e apenas para ele, Chiquinha era uma pessoa muito expansiva. Inclusive, um dos maiores legados de Chiquinha, não sei se vocês sabem, é a SBAT, que é a Sociedade Brasileira de Autores Teatrais. Hoje, se nós temos direitos autorais de obras, nós agradecemos a Chiquinha, porque ela foi a primeira artista brasileira a brigar por isso. Quando ela esteve em Portugal dando a sua turnê, chegou lá, viu um compositor português que tinha plagiado várias das suas obras e tinha colocado que era ele o compositor. Agora, vocês imaginam como foi a reação de Chiquinha nessa loja de partituras. Ela começou a rasgar peça por peça. E queria saber quem que era este camarada que tinha plagiado as obras dela, que ia ter um acerto de contas com ela. Chiquinha era muito à frente do seu tempo. Uma das histórias que eu acho inusitadas de Chiquinha é o seu último marido, né, não sei se eu posso chamar dessa forma, mas ela tinha 52 anos de idade e ele tinha 16 anos. João Batista, E ele cuidou dela até a morte. Quando Chiquinha veio a falecer com seus 87 anos, João Batista é que cuidava dela. Mas aí só que eu quero chegar que a Edinha Diniz nos contou, e eu achei tão interessante, que o João Batista ele foi casado depois. E a Edinha conheceu a viúva dele. E ela dizia nas entrevistas o seguinte para a Edinha, que povo maldoso da língua comprida, falando de Joãozinho e da madrinha. Chiquinha era a madrinha dele. Ele já tinha explicado tudo para ela, que não passava de um engano, que ela era a madrinha e que ele tinha feito uma promessa. Só ia casar com ela quando a madrinha morresse. E ela demorou muito para a madrinha morrer. E Joãozinho foi quem organizou boa parte. Chiquinha me chama muito a atenção, porque também ela foi uma pioneira. Agora, a grande diferença dela com Nazaré é que Chiquinha gostava que as suas obras fossem cantadas pelo povo, fossem dançadas pelo povo, fossem atuadas, principalmente nas operetas, nas músicas de revista. Nazaré é o contrário. Ele gostaria que as obras dele tivessem um respeito, fosse sempre olhado para uma análise musical, fosse vista no mesmo patamar que seria um Alberto Nepomuceno da época, um Barroso Neto, um músico renomado. Então, as obras dele, vocês podem perceber que, ao mesmo que a gente sente aquela ginga carioca e tal, mas é mais algo para ser apreciado. Não sei se vocês perceberam no Fonfon, há uma parte que o carro começa a movimentar e tinha a buzina, e fazia sempre aquele movimento como se estivesse andando. E a Chiquinha já não teve essa sensibilidade para as obras dela. Até porque ela tinha que escrever praticamente uma peça que se chamava de drama de revista, quase semanalmente. Um dos seus achados, a Edinha Diniz dizia que ela escrevia assim, em um dos manuscritos: hoje, pela madrugada, a inspiração se recusou me visitar. E ela dizia, por tal horas recebi uma inspiração. Foi quando ela compôs a Lua Branca. Então, Chiquinha é uma personalidade desde berço a ser muito comentada. Foi criada
como uma nobre, seu pai era um marechal, e ela foi estudar piano para que nas festas imperiais os rapazes podiam ver que ela era uma moça muito dotada. O pai dizia, literalmente, que o piano tinha sido a perdição da filha. Se ele soubesse, jamais tinha colocado a filha para estudar piano. Bobeira, Chiquinha arrumava alguma coisa. A mãe de Chiquinha era filha de escravos, Dona Rosa, e era muito morena. Por isso, ela nunca pôde ser apresentada à sociedade carioca. Então, quando Chiquinha ia a algum baile, ia somente com o pai. E é interessante que essa hipocrisia da época era muito forte, né? Ninguém perguntava cadê a mãe. Todo mundo sabia que era a mãe, mas ninguém perguntava que era a mãe. E quando o pai pedia para a Chiquinha fazer uma demonstração ao piano, a raiva do pai é que ela não demonstrava aquela coisa tímida da moça, não. Ela sentava e tocava igual uma virtuosa. E aquilo assustava os rapazes, logicamente. E rapidamente o pai já arruma um casamento para a Chiquinha Gonzaga. Mas o casamento dura muito pouco. Ela sai de casa, e eu estava comentando hoje pela manhã dessas coincidências. Esse primeiro marido dela, o Amaral, ele foi uma pessoa que perseguiu muito Chiquinha. Naquela época, no direito, a mulher, quando saía de casa e ela tinha uma renda, ela tinha que pagar uma indenização para o marido. E Chiquinha foi levada aos tribunais a pagar essa indenização. Chiquinha foi muito humilhada. Moraram nos fundos de casa, ela tocava na noite. Se um músico ganhava R$100, ela ganhava 25. Mas nunca desistiu da sua arte, sempre tocando. E o seu filho mais velho, Joãozinho, acompanhou, tocava bandolim. O que ela não deixava de mão era o seu piano. Para onde ela morava, o piano era carregado. E Chiquinha despertava muita inveja nas mulheres, porque todos os homens se cobiçavam. E Chiquinha não era para qualquer um também que ela dava asa. Então, no meio daqueles músicos e tal, tocando, ela sempre era a mulher que estava ali no meio. E a biografia mostra, pelas fotos, que ela era muito bonita. Muito bonita. E um diferencial, era muito culta. Ela tinha uma formação muito grande, Chiquinha Gonzaga. Uma das suas curiosidades, eu comparo ela com Jacques Rousseau, é porque toda vez que ela tinha um relacionamento e via um filho, ela não criava a criança, ela dava para o pai criar. Ela mesmo não criava. Ela dizia que a criança iria empatá-la na sua carreira. Mas, mais tarde, na sua velhice, ela foi comentar que ela não tinha um lugar para criar uma criança. Uma criança podia acompanhar uma pessoa tão mal falada como ela. Quando esse primeiro marido dela veio a falecer, muitos daqueles carros comissionados da época do Império, quando a República foi anunciada, todos eles perderam. E muitos foram para a miséria, como o primeiro marido de Chiquinha Gonzaga, que de comandante se tornou sapateiro. Morreu sapateiro. E quando ele veio a falecer, ele não tinha dinheiro nem para pagar o funeral. E quem vai lá com os amigos enterrar o camarada? Chiquinha Gonzaga. Ela tinha um coração muito nobre. Quando se perguntava para ela assim, mas ele te perseguiu tanto, você tem que pagar até a indenização. Ela, não, é um miserável, vamos enterrar esse miserável, que à noite tem show para tocar. E lá vai Chiquinha tocando, enterrando à tarde o ex-marido e à noite tocando os seus bailes. Nazaré tinha algo muito diferente de Chiquinha nesse ponto. Era muito caseiro, sempre em casa tocando. Em depoimentos de seus vizinhos, diziam que ali era uma verdadeira serenatas, tocando a Chopin, compondo, fazendo, e ser muito tímido. Nazaré vai sofrer uns golpes na vida muito forte. O primeiro eu comentei foi a perda da mãe, mas depois ele vai sofrer perdas que são os filhos. Ele perde uma filha, vítima da gripe espanhola. Isso vai abalar muito o compositor. E isso vai mexer até mesmo com a sua parte neurológica. Mais à frente vem a falecer a sua esposa, Teodora. Isso deixa muito solitário. Nazaré não casa novamente. E Nazaré, ele vai sofrer depois devido a uma doença venérea, ele começa a sofrer perturbações mentais. Já começa um encadeamento de loucura na vida de Nazaré. Uma das passagens muito tristes que tem de Nazaré é quando ele vai pela última vez ao Teatro Municipal do Rio de Janeiro assistir Guiomar Novaes dar o seu recital. E no meio do recital ele levanta gritando, perguntando por quê? Por que Guiomar foi para a Europa e eu não fui para a Europa? Eu que deveria ter ido para a Europa, por que ela foi e eu não fui? E os filhos tiveram que tirá-lo à força do teatro. Naquela semana, o médico que tratava Nazaré recomendou então que ele fosse internado no manicômio. E lá levaram contra a vontade o Nazaré. E os filhos relatam que em visitas que faziam ao pai, ele perguntava para os filhos, que mal eu lhe fiz para vocês me deixarem aqui? Que mal que eu fiz a vocês? Me tragam um piano, eu sinto falta do piano.
Eu sinto falta do por que eu estou aqui? E eu creio, assim como o Cacá Machado também em pesquisas, que Nazaré deve ter sido vítima de todo aquele tipo de tortura que fazia com aqueles pacientes. Porque, ao mesmo tempo que ele recordava a memória, ele perdia. De repente, depois, começou a perder de vez. Nessa próxima etapa do recital, as peças que eu toco dele é uma valsa que eu gosto muito, que é Eponina, é um título grego, é uma mitologia que Nazaré se rebusca, é uma valsa muito bonita. A parte B dessa valsa retrata bem aquele Rio de Janeiro antigo. Vocês vão sentir até aquelas charretes, aquelas moças charmosas andando pela a Rua do Passeio, ali naquelas praças de boa família. Era um termo muito utilizado na época do Rio de Janeiro, né? Eu vou ali porque ali é de boas famílias pode ir. O que não era de boa de família, ninguém passava, mas sempre estava cheio. Então, o Nazaré retrata muito isso nas valsas dele. Eponina é uma dessas valsas que eu gosto de tocar muito. Depois, eu toco Espalhafatoso, que é um tango brasileiro muito gostoso, muito agitado de Nazaré e muito virtuoso também. Uma certa dificuldade para tocar. E eu toco, por último, nessa parte, o Apanhei de Cavaquinho. Apanhei de Cavaquinho, ele não é um tango, ele é uma polca. Então, nós temos a mania de generalizar tudo que a gente ouve com ritmo sincopado de samba, né? Não, isso é samba, não, isso é chorinho. Não, há uma diferença rítmica. O samba ele tem um rítmico sincopado, a polca tem outro, o tango brasileiro também tem outra marcação. Então, nem tudo é igual quando você escuta. É claro que fica no ouvido é a síncope e marcação. E o Nazaré soube dar um show no Apanhei de Cavaquinho, porque ele transfere para o piano 2 instrumentos. A mão direita, vocês vão escutar a flauta tocando a melodia, e a mão esquerda, o cavaquinho fazendo o acompanhamento. Espero que apreciem.
tomar um pouco de água aqui. Desde já eu agradeço o convite do Espaço Cultural, na pessoa da professora Suzana. Foi muito gostoso o convite, muito bom estar aqui com vocês. Muito bom estar tocando Enéas Nazaré. Gostaria também de apresentar para vocês minha namorada, que está me acompanhando aqui neste recital. Aqui, Raíssa, fica em pé aí para eles verem. Nós somos lá de Cuiabá, vem me acompanhar aí. E obrigado pela presença de vocês aqui. Está sendo um momento muito agradável. E encerrando esse programa, eu vou me atrever a tocar 2 obras do Nazaré nela, que são muito difíceis. Eu não sei por que toda vez eu toco, eu coloco pelo final, porque elas são cansadas, são muito difíceis e bonitas. Tocar Nazaré também cansa, é muito virtuoso. Isso era só para ele mesmo, tocar isso o tempo todo. Mas é muito satisfatório conseguir vencer esse desafio virtuoso que as obras dele representam para mim. A que eu vou tocar agora é o Batuque, depois o Odeon e o Turuna. O Batuque, uma verdadeira coxa de retalho. Essa obra ela já foi composta já um Nazaré muito maduro. O Nazaré tem as composições do período da juventude dele, depois já um profissional se ingressando no mercado, mas também já tem um Nazaré velho, um Nazaré já cansado de brigar com aquela hierarquia, com aquela elite carioca que não tinha vez. Um dos fatos que eu acho interessante sempre falar do Nazaré é que, embora Eudóxia de Barros foi a primeira pianista a gravar, mas o Nazaré ele fez sucesso com o Arthur Moreira Lima. O Arthur foi um grande divulgador da obra de Ernesto Nazaré. E eu tive a oportunidade de organizar um recital do Arthur lá em Cuiabá, e claro que gerou uma conversa depois. E eu questionando a ele sobre uma valsa do Nazaré, que eu nunca consegui achar a partitura, e recentemente os norte-americanos editaram, não sei porquê, né, nós sempre estamos perdendo espaço para fora. E eu perguntei para o Arthur como é que ele tinha aquela partitura, porque ele gravou, e eu tinha tentado em contato com a professora Eudóxia de Barros, que não tinha, e ele falou que era uma herança da avó dele. Era da avó dele a partitura. E eu fiquei muito curioso, da sua avó, falou, eu venho de uma família de pianistas. Então ele dizia que a família dele era uma família muito rica, que tinha no Rio de Janeiro, era uma família de militares, e o Ernesto Nazaré, ele animava festas na casa dos bisavós do Arthur Moreira Lima, assim ele me relatando. E sempre que ele ia tocar lá, era chamado de Maestro Nazaré, sempre que ele ia visitar a casa para tocar, e que qualquer fosse a cerimônia, ele levava uma partitura de presente. E isso a avó dele foi colecionando. E, após muito estudo, o Arthur foi que herdou isso daí. E eu achei interessante quando ele falou das Pássaros em Festa. Ele tinha a edição da época, doada pelo próprio Ernesto Nazaré. Então, isso é muito interessante. O Batuque, ele vai dedicar ao Oswaldo de Andrade, até porque o Cacá de Machado relata na sua tese que, quando essa obra ficou pronta, ele mostrou para o Oswaldo de Andrade, que era um grande, eminente pianista. E o Andrade ficou assim, impressionado, porque todos os compositores daquela época do Ernesto Nazaré, que eram professores da Escola Nacional de Música, todos quando se ingressavam na Nacional, é porque tinham acabado de chegar da Europa. E as composições desses compositores eram totalmente voltadas para aquele mundo europeu. Até o próprio nome das obras eram sempre em francês. E o Oswaldo de Andrade ficou assim, surpreso ver o Nazaré fazer aquela coxa de retalho, aquela obra, e dizia, isso é magnífico, isso é muito bonito. E eu acredito que o Nazaré deve ter ficado envaidecido, né? Poxa, até que enfim um está reconhecendo, e dedica o Batuque. E o Batuque é uma obra difícil de se tocar, porque ele vai passeando por vários estilos sincopados. Você não fica apenas com uma posição na mão. E é uma peça virtuosa, tem que tomar muito cuidado do pianista, até mesmo de não ultrapassar. E você sente aquela questão do sapateado. O Batuque, ele mostra aquele Rio de Janeiro da época que o Nazaré trabalhava. Então, assim, sempre que eu toco, eu fico imaginando a Cinelândia, aqueles engraxates ali, convidando, dançando, falando naquele sotaque para engraxar. De repente, você vê já aquela mulher com um cesto de doce vendendo, você vê já o barulho dos automóveis ali na Cinelândia, você vê uma pessoa gritando. E eu acho interessante, se vocês sabem o porquê o termo Cinelândia, é porque haviam vários cinemas ali. Haviam vários cinemas. A Cinelândia era repleta de cinema. E provavelmente o Nazaré tinha vários empregos, não só no Odeon. Então ele saía de uma sala de espera, corria para outra sala de espera para tocar. E ainda tinha um papel muito importante. Ele era o sonoplasta do filme.
Então, acabava de tocar a sala de espera, ele entrava no filme e tinha que olhar para a tela juntamente com todo mundo e criar uma trilha sonora. Nazaré vai ficar muito triste quando o cinema mudo acaba e começa o cinema falado. Então, trabalhos como o dele já não serviam mais. Então, o velho mestre já começa a se sentir encostado já sem valor mesmo. E tal. Em Cuiabá, nós tínhamos uma pianista, uma professora muito antiga, faleceu com quase 100 anos, Dunga Rodrigues, e o pai da Dunga era professor em Cuiabá, então eles faziam constantemente visitas ao Rio de Janeiro. E a Dunga se lembra do Nazaré na Cinelândia tocando, no Cinema Odeon. Elas que tinham um vulto lembrança do Nazaré tocando. E anos depois, ela faz até um recital em homenagem ao Nazaré em Cuiabá. Eu achava muito interessante conversar com essas pessoas dessa época, porque você via na pele, sentia como que era o juízo de valor dessa época. Não é como de hoje, nós falamos algo e colocamos assim de lado. Era algo pejorativo. Uma pessoa que era tido de uma forma no juízo de valor pejorativo, o trabalho dele não crescia mais. E eu fico imaginando como que o Nazaré conseguiu editar essas obras, porque era uma briga muito grande com as editoras, porque as editoras achavam as obras dele muito difíceis para se tocar. Nós estamos falando de uma época que se vendia partitura para animação de casa. A pessoa queria ter uma música nova para tocar no final da tarde e ia lá comprar. E os editores ficavam muito bravos com o Nazaré, porque as obras dele eram difíceis de tocar. Então a pessoa que tocava tinha que estudar. E o Nazaré, de uma forma muito serena, nunca se vendeu a isso. Sempre levava as valsas, as polcas, aquela dificuldade. Acho que ele tinha no fundo do coração, sabendo que um tempo mais adiante seria reconhecido. Um intelectual que começa a observar Nazaré, mas também logo veio a falecer, mas é um primeiro e deixa uma deixa muito grande, sem dúvida, foi Mário de Andrade. Nazaré, ele veio dar um recital em São Paulo, na capital, e teve o prazer, naquela Semana da Arte Moderna, de ver Mário de Andrade falando da sua obra. E Mário de Andrade começa a falar algo do Nazaré muito interessante, que Nazaré provavelmente foi o primeiro músico com uma personalidade brasileira. E Mário de Andrade dizia que, graças a Deus, que Nazaré não tinha ido para a Europa estudar, porque não mataram essa essência. Então, ele foi um dos primeiros primórdios a captar toda aquela afrodescendência, a música portuguesa, depois tinha a música francesa no meio, tinha a própria música folclórica já começando a nascer, e o Nazaré soube captar tudo aquilo ali, filtrar e nascer uma música independente de tudo aquilo. É tão interessante que compositores eruditos da época do Nazaré quase não são muito tocados hoje, brasileiros. Até mesmo em programas de concerto, a gente não vê tantos eles. A gente sabe que o Alberto Nepomuceno foi um grande compositor, mesmo Suzana, para canto e piano, a obra dele é muito divulgada, mas a obra mesmo só para piano você não vê muito falar desses compositores, porque eram totalmente alusivas à Europa, eram músicas totalmente europeias. E o Nazaré, que é aquele patinho feio, que começou tão tímido, hoje é o nosso grande cisne. Eu tenho muito orgulho de tocar essa obra dele, de divulgar. Eu tive o privilégio de tocar já no Chile, um recital dedicado a ele, ultimamente toquei em Orlando, agora estou aqui em Campinas, e é sempre um aprendizado. É sempre tremer na base quando senta para tocar esse ritmo sincopado, porque precisa de muita atenção. E sempre que eu estou tocando, eu fico tentando imaginar como é que seria Nazaré sentado nesse primeiro banco e dizendo como é que seria. É interessante porque o Francisco Mignoni, quando ele era moleque, muito jovenzinho, ele fez isso. Ele foi uma vez na casa da Arthur Napoleão tocar, e para provocar Nazaré, ele começou a tocar as obras dele bem rápido. E o Nazaré veio e falou para ele: não é assim que se toca Nazaré, menino. Toca mais lento. E ele falou assim: ele não é surdo não, ele escuta. E o Mignoni é um compositor brasileiro totalmente influenciado pelo Ernesto Nazaré. É claro que a dificuldade de tocar Mignoni é muito maior, mas o Mignoni não tem uma obra dele que você não vai relembrar Nazaré. As valsas de esquina, as valsas brasileiras, as lendas sertanejas, tudo do Nazaré você vê que tem um toque, aliás, toda a obra do Francisco Mignoni tem um toque do Ernesto Nazaré. Então eu encerro este momento tocando para vocês Batuque, como eu já comentei, Odeon, que é uma obra que ele dedica ao cinema, que ele trabalhou muito. O cinema Odeon hoje é um patrimônio tombado no Rio de Janeiro, inclusive ele está até sofrendo outra reforma lá. Eu estive na primeira reforma, fiquei muito chateado porque não havia um lugar para o Ernesto Nazaré lá. Eles não preocuparam em deixar um espaço, uma dedicatória, nem um piano para o Nazaré. Mas, enfim, quem sabe alguém vai acordar e vai colocar. E a última obra é Turuna. Turuna é considerada uma das obras mais belas do Nazaré. O Nazaré, já no final da vida, ele compôs 3 tangos, que ele não chamou de tango brasileiro. Ele chamou tango de concerto.
de tão vivo, de tão exuberante que é essa obra, até mesmo de agradá-lo. Um foi o Batuque, a outra foi o Digo e o Turuna. O Turuna ele faz uma dupla homenagem. Ele dedica ao Dr. Carlos Veiga, que provavelmente deve ser um padrinho. Nessa época, músicos como Nazaré, que não tinha uma renda própria, devia sempre estar tocando e de bem com toda a elite para ter acesso, eles tinham que ter os padrinhos. Então, os padrinhos indicavam, tinham toda aquela concessão. Provavelmente esse senhor deveria ser um. Mas Turuna era um negro, músico do Rio de Janeiro antigo, que dizem que ele tinha um toque muito forte no sopro e era um grande animador. E a forma dele tocar impactava Ernesto Nazaré. Então, Nazaré faz esse tango de concerto inspirado em Turuna. Tá? A todos, eu agradeço mais uma vez a presença e espero que apreciem essas 3 últimas obras.
Muito obrigado, muito obrigado. A todos uma boa noite. Uma boa noite. Luiz Renato, hoje você nos transportou na época realmente de Ernesto Nazaré. Você fez o retrato e em seguida tocava. A gente tinha a sensação nítida de estar naquela época, naquela década de 30, década de 20, perfeito. Vou ser sincera, eu cheguei a momentos a ficar muito emocionada. Obrigado. Muito mesmo. Deus te abençoe, que você continue esse exímio concertista de Ernesto Nazaré. Obrigado. Maravilha, maravilha, maravilha. Muito obrigada por você ter vindo de tão longe para nos presentear com esse belíssimo programa, concerto. Obrigada, viu? Obrigado. Eu quero fazer umas homenagens a você, eu quero que você venha até aqui. Silvano, entregue essa lembrança ao Luiz Renato. A foto. Bira, por favor, entregue essa lembrança a Luiz Renato. O Bira está tendo o privilégio de hospedar esse grande pianista em sua residência, em sua casa. E ele toca na casa do Bira, o piano. Esse realmente é o privilegiado. Sônia, agora uma pianista para um pianista. Hã? É privilégio para poucos. Eu convido em seguida todos a irem aqui
no corredor, que nós temos bolo e refrigerante para comemorarmos o encerramento do Espaço Cultural, que foi maravilhoso o ano inteiro. Então, todos estão convidados. E eu peço que coloquem de pé e deem uma salva de palmas ao grande pianista, e assim encerramos. Até 2015. Estamos aqui. Muito obrigado. Obrigada a todos, gente. Obrigada. Escuta, Cuiabá de Campo Grande é ficar muito longe. 1 hora de avião. 1 hora de avião. Ah, você volta quando? Amanhã. Já?